O acidente provocado pela explosão da plataforma petrolífera offshore Deepwater Horizon, explorada pela BP no Golfo do México no passado dia 20 de abril, é já considerada dos mais graves desastres ecológicos ocorridos. Estima-se que a libertação de petróleo daquele poço negro que abriram no mar seja o equivalente a 60 mil barris de petróleo por dia. A recolha desse lixo tem equivalido a 15 mil barris de petróleo dia, sendo, portanto, claramente insuficiente. Antes do desastre, a BP assegurava que, em caso de acidente, tinha ao dispor tecnologia que a possibilitaria gerir um derrame de 250 mil barris por dia, para mais do quádruplo, portanto. Depois do acidente, a BP admite que não estava preparada para uma situação destas em águas tão profundas e o que vai confirmando é a sua efetiva incapacidade de assegurar a captura de petróleo que enegrece as águas atlânticas. Atividades económicas dilapidadas, vidas humanas perdidas, ecossistemas marinhos amplamente destruídos são algumas das consequências severas deste derrame de crude. São muitas delas consequências irreversíveis que deixam a marca negra de uma atividade económica que foi altamente lucrativa para a BP. As reações da BP, entretanto, foram totalmente absurdas e inaceitáveis, desde a alusão a que este derrame era apenas uma gota no oceano, até à manifestação grosseira de que a sua preocupação estava virada para as perdas dos seus acionistas e para os avultados custos que terá com operações de limpeza que já lhe custaram 1.500 milhões de dólares e com a abertura de um fundo de compensação destinado a processos indemnizatórios de 20 mil milhões de dólares que darão para um mínimo das indemnizações devidas. Não é a primeira vez que as petrolíferas, incluindo da BP, têm acidentes nos Estados Unidos, mas isso não foi suficiente para travar este desastre, nem foi o suficiente para que o Presidente Obama tivesse há cerca de 3 meses aprovado e anunciado um plano para alargar a exploração petrolífera ao largo da costa atlântica, uma decisão que foi bastante contestada pelos ecologistas norte-americanos. Nem foi a primeira vez, de resto, que foram até já vezes demais, que ocorreram graves acidentes petrolíferos por este mundo fora. Ao largo de Trindade e Tobago foram derramados em 1979 cerca de 340 milhões de litros de crude decorrentes da colisão de 2 petroleiros. Em 80, no Golfo do México, foram mais de 500 milhões de litros libertados de uma plataforma que explodiu. Em 83, a colisão de um petroleiro com uma plataforma derramou mais de 300 milhões de litros ao largo da costa de Angola. Em 89, o Alasca assistiu diretamente a uma enorme libertação de crude. Em 91, explodiu um petroleiro que derramou cerca de 300 milhões de litros de crude no Golfo Pérsico. No mesmo ano, a costa do México assistiu a um outro derrame que durou 9 meses, decorrente do colapso de plataforma petrolífera. Em 2005, explodiu uma refinaria da BP, no Texas. São apenas alguns dos exemplos graves ocorridos, os quais parecem cair permanentemente no esquecimento quando se fazem novas negociatas de exploração petrolífera. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, este acidente no Golfo do México provoca danos enormíssimos e alguns irreparáveis ao nível social, ambiental e económico. Pergunta-se neste momento, em que todos sabemos o que sabemos, vale a pena correr estes riscos em muitas circunstâncias? Vale a pena pôr tudo isto em causa com estes riscos associados? Senhoras e senhores deputados, este acidente deu-se com a melhor tecnologia de ponta. E foi com esta melhor tecnologia que se deu dos piores desastres ecológicos. A BP disse que estava preparada para tudo. Os decisores acreditaram. Os reguladores acreditaram. Ninguém testou a BP. E confrontada com um acidente real, a BP diz que não é capaz e os decisores e reguladores bradam à BP que acautele o que eles não acautelaram com a BP. A BP falhou na ânsia de lucrar mais e mais com o seu negócio, mas falhou também o planeamento e a transparência dos decisores e a supervisão dos reguladores. Aliás, neste momento há cientistas que nos confirmam que não fazemos a menor ideia do que se passa de facto no fundo do oceano em termos de atividades de exploração, porque o poder económico e o poder político não revelam tudo quanto haveria para revelar. E para quem gosta de deixar tudo ao critério do mercado e da regulação, veja-se do que daí resulta. Aqui bem se podia aplicar aquele dito popular corrente: e quem se lixa é um mexilhão. Mas dê-se aqui uma visão bem ampla do mexilhão, porque são vidas, são sustentos, são ecossistemas que colapsam. Aqui, a lição imediata a retirar
é que esta questão da gestão dos riscos fica sempre aquém dos interesses económicos em jogo. É assim com o nuclear, é assim com os transgénicos, é assim com a coincineração, é assim com tantas atividades que se poderiam desejavelmente evitar, que nos impõem como seguras e cujos riscos não são devidamente aferidos. A resposta é sempre a mesma. Não há atividades completamente isentas de risco, mas estamos a usar a melhor tecnologia e os riscos são tão mínimos que não há preocupação. Pois, com o acidente do Golfo do México também era assim. A questão é que o que parece improvável muitas vezes se torna real e uma decisão política tem que ter isso em conta. Fica, entretanto, senhoras e senhores deputados, um alerta para Portugal. Em 2007, o governo do Partido Socialista, conforme consta do site da Direção-Geral de Energia e Geologia, assinou diversos contratos de concessão na Bacia Lusitânica, na Bacia de Peniche e na Bacia do Alentejo, para prospecção de petróleo ao largo da nossa costa. Os contratos de concessão para a Bacia do Algarve, já adjudicada, estão prestes a ser assinados com a empresa Repsol. Perfura-se no oceano para tentar encontrar hidrocarbonetos e petróleo. É preciso dizer mais alguma coisa, senhoras e senhores deputados, a não ser isto é admissível. Pôr em risco a nossa costa é admissível. Os riscos são evidentes. Não fiquemos indiferentes a tudo isto, senhoras e senhores deputados. É este o apelo que o PEV hoje aqui deixa. Muito obrigada.